Nós já temos aqui, então, alguns vídeos, né, ensinando a colocar o Docker no ar, o Node no ar, desculpa, o Python no ar, o Node no ar, e agora nós vamos fazer, então, para colocar o Docker, porque o Docker é utilizado também em várias ferramentas, em vários vídeos que eu utilizo, e as pessoas têm alguma dificuldade também de colocá-lo em execução no ambiente do Windows. Então, nós vamos vir aqui no navegador, eu vou pesquisar por Docker. Então, eu vou procurar aqui o docker.com, né? Então, nós vamos vir aqui no docker.com e nós vamos seguir a ideia da instalação dele para Windows. Então, eu vou vir aqui em Get Started, né? E eu posso instalar, ó, o Docker Desktop, né? Ou Docker Hub, né? Nós vamos fazer, na realidade, o Docker para Windows, né? E aqui ele também tem a opção para Mac ou para Linux, né? Então, eu vou instalar para Windows, vou baixar o Docker. O Docker aqui já é um pouco maior, ele vai precisar fazer um download de um arquivo de 500 megas. Né? Então, nós vamos fazer um pause no vídeo e depois a gente volta com depois que o download estiver finalizado. Bom, finalizada a instalação do Docker, né? Isso vai depender muito do tempo de download aí da tua rede. Né? Então, eu vou fazer agora a instalação desse Docker Desktop. Vou abrir aqui esse arquivo para poder fazer a instalação dele. O Docker pode exigir assim, várias configurações adicionais, né? Nós vamos colocar o Docker Compose, alguns ambientes aí para poder funcionar. Então, eu vou colocar aqui a senha para ele começar a instalação. Eu vou trazer a instalação para cá para que você possa acompanhar. Né? Então, ó, ele vai instalar já esse recurso que ele precisa, que é o Windows Component for WSL2, e vai adicionar já um atalho no pacote. Veja que o Windows, por padrão, ele não trabalha com o Docker, né? O Docker ele cria aí uma subcamada, né, de Linux para ele, né? Então, você pode procurar depois uma documentação sobre esse WSL, né, para entender como é que ele está funcionando. Uma camada que ele vai colocar ali para poder trabalhar com os containers Dockers, né? Então, ok. Mas o instalador já faz isso para nós, né, do Docker Desktop. Bom, veja que agora que a instalação do Docker está feita, ele vai perguntar e vai pedir para reinstalar o computador. Eu vou fazer isso e depois então a gente continua com o restante do vídeo, com a parte final de configuração do Docker. Bom, depois de feito de reiniciar o computador, algumas máquinas ainda, que é o caso dessa minha aqui que está utilizando o Windows 10, a versão Home, pode não conseguir inicializar o serviço porque falta o Windows Subsystem Layer, né? Aquela camada do Linux, né? De subsistema do Windows, do Linux, perdão. Então, veja, aqui até dá alguma orientação, ó, dizendo que, como eu estou usando o Windows Home, eu sou obrigado a usar esse WSL backend, mas eu não tenho ele ainda configurado, né? Ele não tá preparado para a minha máquina. E ele dá uma falha falando que esse WSL ainda não está configurado na minha máquina, embora ele esteja instalado, mas ele não está configurado. Se eu clicar aqui, ó, então ele vai vir para essa documentação minha, né? E dizendo que eu posso fazer essa instalação, né, do WSL backend, né? Então ele fala o que eu preciso fazer para fazer isso, né? Então eu tenho o Windows 10, eu vou habilitar o WSL Feature no Windows, então nós vamos seguir essa documentação aqui, ó. Como é que nós vamos fazer isso? Eu posso fazer de modo simplificado, né? Eu posso fazer de modo simplificado ou de modo manual. De modo simplificado, eu preciso criar uma conta nesse Windows Insiders Program. E eu vou fazer de modo manual, né? Essa forma manual de fazer a instalação, que são 6 etapas. Ele vai descendo aqui, né? São 6 etapas que a gente precisa fazer. Então, eu não vou fazer, então, me juntar a esse programa aqui, né? Eu vou fazer direto essa instalação manual. Veja, por aqui também ele vai instalar uma distribuição do Linux, né? Nesse WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, porque o Docker precisa dele. Né? Então, ambos vão fazer essa instalação de uma distribuição Linux, e neste caso do simplificado, ele já vai fazer uma distribuição Ubuntu, por padrão. Então, seria possivelmente a forma mais tranquila de a gente fazer. Mas eu vou seguir esse modo clássico, porque caso você tenha algum problema, né? Então, nós vamos fazer esse padrão. Então, nós vamos abrir o PowerShell e executar este comando aqui. Eu vou clicar aqui em Copy, vou abrir o PowerShell. Então, eu vou executar aqui, vou executar PowerShell. Prontinho, ele vai abrir.
Tá abrindo aqui. Deixa eu ver se tem como aumentar o tamanho da fonte. Não, acho que não tem como. Ver se tem alguma opção aqui para isso, mas enquanto isso eu vou colar. Eu preciso abrir o PowerShell como administrador. E é interessante que eu criei uma conta aqui que ela não é administradora, né? Então, deixa eu abrir aqui o PowerShell. E aqui na hora de abrir o PowerShell, eu vou clicar com o botão direito assim e vou executar como administrador, né? Como administrador, eu vou executar o PowerShell. Ele vai me fazer uma pergunta se eu tenho permissão para isso. Eu vou dizer que sim. Então, tem que executar como administrador. Não tinha me atentado a isso, né? E agora aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Eu vou aumentar aqui e vou aumentar o tamanho da fonte para um tamanho 20, para ficar um pouco maior para a gente ver. E vou agora colar, então, aquele comando, e ele vai habilitar os recursos para usar o WSL. Deixa eu maximizar isso aqui, então ele vai habilitar esses recursos. Pode demorar também um pouquinho de tempo, né? Depois vamos já ver as próximas etapas. Depois, ó, nós vamos verificar os requisitos para rodar o WSL2. Então, nós já temos, né? Nós temos a versão do Windows Mint atualizada, então eu não preciso fazer uma atualização do meu Windows. Caso você não esteja com o Windows atualizado, você precisaria atualizar. O meu já está tudo ok, né? Então tem que estar com as versões do Windows atualizadas. Pronto, com os recursos sendo habilitados, né? Eu agora, então, vou habilitar essa característica de uma virtual machine, né? De uma máquina virtual. Então, eu também vou copiar aqui, né? Lá eu falei que eu não queria reiniciar, e aqui também eu não vou reiniciar. Nós vamos reiniciar nas próximas etapas. Pronto, aqui, vou dar um Enter. E agora, então, ele vai também habilitar os recursos para ele. E aqui ele já fala, né? Depois disso, né? Reinicie sua máquina para completar a instalação. Bom, ele fez agora essa configuração e mais uma vez, então, eu vou reiniciar a máquina para que a gente possa, então, fizemos o primeiro reiniciar a máquina para chegar aqui até nessa tela, instalamos o Docker Desktop, reiniciamos a máquina, fizemos essas duas etapas aqui, né? E agora nós vamos, então, fazer mais uma vez reiniciar a máquina para completar essa configuração e atualizar depois a etapa final. Bom, já fizemos agora as três primeiras etapas. Nós vamos agora então baixar a última atualização do kernel, né? Então esse WSL, nós vamos baixar o último pacote, vamos fazer um download dele, né? E continuar nossa instalação. São 16 MB. E ele já vai dando algumas dicas, né? Que vai pedir para que nós demos um duplo clique e aprovar a instalação, né? Então, e uma vez que a instalação estiver completa, nós vamos para o próximo passo, que é configurar parte 2 aqui, né? Com WSL2 como nossa opção padrão. Clicar aqui, ele então vai aparecer essa tela aqui para mim, eu vou avançar. Me pede uma autorização, eu vou dizer que sim. Prontinho. Já está finalizada então a nossa etapa de configuração. Então, uma hora que nós finalizamos, nós vamos para a próxima etapa, que é dar este comando aqui, WSL set default version. Então, nós vamos abrir agora aqui um PowerShell. Eu vou abrir ele, não precisaria ser como administrador, deixa eu ver se precisa. Não precisa ser, então eu vou abrir o PowerShell padrão, está aqui feito, né? Nós vamos ver agora, inclusive, ó, se eu fizer assim, WSL -L -V, eu vejo as versões que eu posso ter aqui instalada, né, de subsistema, e eu vou colocar um WSL -7 default version 2, né? Então a operação foi concluída com sucesso. Então WSL set default version 2, né? E agora, então, nós vamos abrir a Microsoft Store e escolher a nossa distribuição padrão que nós queremos colocar, né? Nós vamos querer colocar aqui, então, rodar Ubuntu, possivelmente, né? Deve ser a que que é mais tranquila de trabalhar. Então, nós vamos abrir a Windows Store. Podemos até fazer por aqui mesmo, né? Vamos até fazer por aqui. Ele vai abrir essa opçãozinha aqui para mim, né? Já tem aqui algumas opções. Eu vou escolher aqui a Ubuntu. Eu cliquei por aqui, ó, por esse ícone, ele já vai direto com a opção para nós, né? Eu vou clicar aqui em obter.
né? Usar entre dispositivos? Não, eu não quero utilizar entre dispositivos compatíveis, vou deixar só aqui na minha máquina, né? Prontinho. Ó, então, nós fizemos essa opção aqui, pegamos o Ubuntu, né? E agora nós vamos, então, mandar, ele está fazendo download aqui, ele está fazendo a instalação. E esse processo vai demorar um pouco, porque ele vai baixar todo o Ubuntu, que é quase 500 MB, e depois vai fazer a instalação. E assim que terminar a instalação, nós voltamos para finalizar. Bom, finalizou a instalação, ele vai aparecer agora para mim uma telinha perguntando se eu quero iniciar o Ubuntu, eu posso falar que sim, né? Se eu quiser instalar, ele já inicia assim o Ubuntu para mim, se eu clicar em iniciar, né? Já vai poder mostrar o Ubuntu em execução. Enquanto ele está instalando aqui essa parte final, ó, essa parte aqui, né? Ele vai me perguntar o nome de usuário que eu quero criar ali e pronto, eu posso poder fazer também essa configuração. Bom, ele pede então o nome de um usuário, eu vou colocar aqui o usuário Eduardo. E a senha eu vou colocar também Eduardo. Pronto, está feito. Já tem aqui com uma versão do Windows instalada, do Ubuntu, né? Então, já posso sair e está pronto. Agora, então, nós podemos testar novamente o Docker Desktop, né? Nós vamos clicar aqui em Docker Desktop, onde é que ele vai abrir. Então, Docker Desktop. E ele vai mostrar para nós, então, uma baleia ali embaixo, né? Para mostrar que está em execução. Então, ó, tá em execução, ó, o Docker está esperando, né? Então, o Docker está iniciando. E agora nós vamos ver se ele vai dar algum erro para inicializar o Docker. Eu posso verificar as imagens que eu tenho, os volumes, né? Eu vejo que está tudo ok, o Docker está em execução, né? Aqui tem um tutorial que eu vou pular esse tutorial, mas o Docker está em execução, está tudo certinho. E eu não tenho nenhum container em execução. Agora eu poderia, então, colocar os meus containers em execução para verificar como é que seria, né? Eu posso fazer isso dentro do VS Code, eu posso fazer usando por aqui, né? Eu posso executar este comando aqui, só para fazer um teste. Eu vou copiar ele, eu vou colocar ele em execução aqui dentro do PowerShell, assim, ó. Eu vou colar ele aqui dentro, né? Deixa eu colar aqui. Ele não está aceitando. Nós vamos executar o comando mesmo ali, né? É docker a -d -p na porta 80. E eu vou executar o docker /getting started. Ele vai baixar então essa imagem. Não tem essa imagem local. Ele vai baixar essa imagem remota. Fazer um pull dela. E vai colocar em execução na porta 80 alguma coisa, algum serviço, né? Em execução. Ele já apareceu aqui, inclusive, que eu tenho que autorizar isso, né? Então eu vou permitir o acesso, né? Vou permitir o acesso desse Docker. Prontinho, o Docker está em execução. Ele vai conseguir ver agora que tem uma coisa em execução aqui. E se eu acessar, então, algo local, localhost na porta, localhost, eu já tenho aqui, então, né, o meu tutorial do Getting Started do Docker aqui em execução. Né? Se eu voltar aqui no Docker e parar essa execução aqui, que ele está mostrando aqui, se eu parar essa execução, né, parei ela, posso fechar agora. Né? Se eu parei essa execução e agora novamente tentar acessar aqui esse localhost, né? Opa, ele ainda está acessando, deixa eu verificar por quê. Deixa eu voltar aqui no Docker. Está acessando porque deve estar no histórico. Pronto, mas ó, se eu fechar aqui e abrir novamente, ele não vai conseguir acessar, né? Ó, o host na porta 80, não tem mais nada para ele poder acessar. Prontinho, eu poderia também criar um Docker Compose dentro do VS Code. Então, para finalizar agora esse nosso tutorial, né, eu vou abrir novamente aquela minha pasta de documentos do VS Code, dos projetos do VS Code. Vou abrir ele com o Code. Eu vou criar aqui um arquivo simples, né? Vou criar aqui um arquivo simples, um novo arquivo chamado Docker Compose YML. E aqui então eu vou criar uma configuração básica do Docker, né, para poder rodar. Então eu vou criar aqui uma versão, colocar a versão dele, colocar a última versão, que eu acho que é a 3.8. E eu vou colocar então os meus serviços, né? E do serviço eu quero colocar um serviço de banco de dados. Eu vou chamar de banco de dados. Eu vou usar uma imagem. A imagem que eu quero utilizar é uma SQL. Eu vou colocar, que dá um restart always, aqui. Pronto, eu vou colocar uma variável de ambiente, que é o environment. E das variáveis que eu quero colocar, uma delas vai ser a MySQL multi password.
e eu vou colocar como root, como root, e também quero colocar MySQL Database, e eu vou colocar esse banco, sei lá, um banco como teste, teste DB assim, pronto, para a gente saber que está mexendo com teste. Eu vou colocar as portas que eu quero colocar, então eu vou fazer assim, eu vou falar que a porta 3306 também vai ser minha 3306, prontinho, e só isso, né? Estando aqui, como eu instalei o pacote do Docker, né, eu posso vir aqui, ó, e mandar fazer um Docker up e executar o Docker daqui direto, né? Já vai funcionar. Isso aqui, se eu fizer assim, eu vou fazer um Docker up, né? Ele já vai conseguir executar esse comando, né? Aqui ele está dando algum erro porque ele tá dando que é inválido, porque alguma string que eu coloquei aqui que ela é inválida. Deixa eu ver, acho que é aqui, não tem esse assim, acho que é assim. Vou verificar novamente. Então dá um compose down e abrir novamente ele em compose up. Agora sim, ele vai baixar o MySQL. Se nós acompanharmos também depois lá pelo Docker, por aqui, a gente vai verificar que aqui nos containers ele vai ter agora um container, né, e uma imagem a mais. Fora do Docking Start vai ter também a do MySQL e vai ter um container também que ele vai colocar aqui em execução. Eu não preciso gerenciar nada por aqui, embora eu possa gerenciar por aqui tudo que eu quiser. Eu posso criar meus containers, tudo por aqui, né? Mas eu resolvi fazer, então, ele dentro do próprio VS Code. Bom, ele colocou em execução agora. Se eu clicar aqui nesse ambiente do Docker, eu vejo que eu estou aqui no meu projeto em execução. Eu consigo ver, inclusive, aqui com essa biblioteca, com essa extensão do Docker, eu consigo também gerenciar os outros containers que eu criei por fora. É possível fazer por aqui, ó. Então, eu tenho a imagem do MySQL, eu tenho a imagem do GetStarter, eu tenho aqui os containers em execução, da mesma forma que eu consigo gerenciar por aqui, né? Então, eu tenho, ó, os containers que estão o container que está parado, o container em execução do VS Code, né? Eu posso abrir dentro do VS Code aqui, as imagens, eu tenho a execução do MySQL, né? Os volumes, um volume aqui também que eu preciso ter, os o ambiente de teste caso eu tenha, né? Então agora aqui, se eu tivesse um cliente do MySQL, eu poderia acessar então esse banco de dados aqui, poderia acessá-lo ele normal, né? Como também eu posso vir por aqui, né? Por dentro desse container, com o botão direito dele e dar um attach shell, né? Ele vai abrir aqui um shell para mim aqui embaixo, né? E pronto, daqui de dentro eu consigo também acessar meu MySQL, né? Só que eu tenho que colocar como usuário, né? Menos o root, menos p, menos p, e vai me pedir a senha, e a senha é root. Pronto. Agora eu posso me conectar no banco de dados, e trabalhar aqui com todas as configurações que eu quiser. Pronto. Fizemos também a configuração do Docker, que talvez seja uma das coisas aí um pouquinho mais complicadas de se fazer dentro do Windows, né? Para quem só assiste os vídeos e já vê o Docker em execução. Então, com essa sequência com esse vídeo um pouco maior aqui, a gente instalou o Docker, configuramos a WSL2, que é o Windows Subsystem Linux, né, para poder executar. E mostramos um exemplo básico aí de uso do Docker.